Existe um melhor horário para tomar Tadalafila e se você estiver tomando errado, você não vai ter os benefícios. Quer saber qual horário é esse? Vem comigo aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual masculina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, faça parte aqui do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Tadalafila. Não sei se você conhece, mas é uma medicação aí mundialmente utilizada para homens que querem melhorar a sua performance sexual. A Tadalafila é um inibidor da 5-fosfodiesterase, uma enzima ali que atua na região peniana e que, quando inibida, vai gerar aí um aumento de fluxo sanguíneo para o interior do pênis. Então vai gerar aquela ereção que dura mais tempo, aquela ereção para você que sofre aí com a disfunção erétil. E a Tadalafila existem aí em várias dosagens, as principais utilizadas são a de 5 e a de 20 miligramas. E é claro que existem algumas peculiaridades com relação a essas dosagens que você precisa conhecer. A primeira coisa é com relação ao horário. Vamos começar falando sobre a Tadalafila de 5 miligramas. Essa é uma medicação que homens podem utilizar não só para melhorar a questão da performance, mas também para melhorar o jato urinário. Sabe aquele jato urinário que está mais fraco, você está indo várias vezes ao banheiro, não consegue esvaziar muito bem a bexiga? Então essa Tadalafila pode ajudar aí na dosagem de 5 miligramas. E se você ainda faz o uso de algum alfa-bloqueador, como por exemplo a tansulosina ou a doxazosina, pode ser que você utilize essas medicações logo antes de deitar. Essa é uma recomendação que a gente faz. E aí você utiliza tanto o alfa-bloqueador, a doxazosina ou a tansulosina, junto com a Tadalafila. Agora, se você não utiliza nenhuma dessas medicações e está utilizando a Tadalafila para melhora do jato urinário e da performance, não existe um horário específico. Você pode utilizar de manhã, de tarde ou de noite, desde que você mantenha o uso da medicação todos os dias naquele mesmo horário para garantir ali a eficiência dessa medicação. Agora, quando a gente vai falar da Tadalafila de 20 miligramas, essa é utilizada só quando você vai ter a relação. Então, você não utiliza ela diariamente. E existe sim um tempo para que você utilize esse medicamento, que geralmente é em torno de 30 minutos antes da relação, para que você tenha tempo de absorver essa medicação e tenha tempo dela fazer o efeito aí no seu organismo. Se você utilizar muito próximo da relação, ou seja, logo alguns minutos antes da relação, pode ser que não tenha tempo suficiente para gerar ali o efeito que você gostaria. Agora é importante que você saiba um detalhe, tanto a de 5 quanto a de 20 miligramas, existe aí um tempo, uma meia-vida que ela pode circular no seu organismo, que seria em torno de 36 horas, ou seja, você toma a medicação e até 36 horas depois você ainda tem ela circulando no seu organismo, podendo ter os efeitos aí benéficos da medicação. Um parênteses aqui que eu queria fazer nesse vídeo é a respeito do Viagra, da sildenafila, que é aí diferente com relação à Tadalafila. O tempo de uso é o mesmo, você vai utilizar somente antes da relação em torno de 30 minutos. A grande diferença é que ele vai durar menos tempo, dura em torno de 8 horas. Um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui para você também é com relação aos efeitos colaterais. Tem gente que acha que se utilizar 5 miligramas não vai ter efeitos colaterais quando utilizar aí a dosagem de 20 miligramas. E esses efeitos eles podem acontecer independente da dosagem. A diferença talvez seja que na intensidade que você vai sentir desses sintomas, quando você utiliza uma dosagem menor, podem ser efeitos colaterais menores. Esses efeitos colaterais geralmente são dor de cabeça, coriza, aquela dor muscular. Para algumas pessoas você utiliza ali um analgésico, ali algum medicamento para aliviar um pouco esses efeitos e a pessoa consegue utilizar ainda a Tadalafila. Agora tem gente que não consegue utilizar a Tadalafila de jeito nenhum por conta dos efeitos colaterais. Você é uma dessas pessoas? Comenta aqui que eu quero saber quais são os efeitos colaterais mais comuns das pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo. E tem mais um detalhe que eu queria comentar aqui com você, que é com relação a alguns cuidados que você deve ter ao utilizar a Tadalafila. O primeiro cuidado que você deve ter é com os alimentos e bebidas que você vai utilizar junto com a medicação, porque a depender desses alimentos e bebidas, pode ser que você não tenha o efeito pleno da medicação. Um desses alimentos aí, bebidas, é justamente o álcool e alimentos muito gordurosos. Existem trabalhos que mostram que quando você consome aí a Tadalafila junto com álcool ou junto com um alimento muito gorduroso, você pode diminuir a absorção da medicação e aí você vai achar que a Tadalafila de repente não fez o efeito, mas foi justamente porque você utilizou nessas condições. E além disso, a medicação ela atua sim melhorando o fluxo sanguíneo para o interior do pênis, mas você precisa fazer a sua parte. E aqui eu quero dizer que você
você precisa estar excitado durante a relação sexual. Se você de repente não está interessado naquela pessoa, ou se você está fazendo a relação ali por fazer, meio que por obrigação, ou está num dia muito cansado, muito estressado, muito nervoso, com falta de sono, ou eventualmente se você está com baixa testosterona, a tadalafila sozinha ela não vai fazer milagre. Portanto, é importante que a gente preencha todos esses critérios aqui para que você tenha o melhor efeito da medicação. E agora eu queria saber de você, ficou com alguma dúvida ainda a respeito da tadalafila? Deixa aqui nos comentários e não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima.